Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o assunto desse vídeo aqui é o Campeonato Paulista da Série A2, porque nesta quarta-feira tivemos aí a disputa da sua 10ª rodada, né? A primeira fase aí completando já 2/3, com direito a um dos jogos mais insanos que eu vi aí desde quando eu acompanho futebol. Portuguesa Santista e São Bento empataram, acreditem, em 5-5. Os times protagonizaram um empate de 10 gols lá no estádio Eurico Mursa, em Santos. E é sobre esse jogo, dentre outros assuntos, que eu vou falar nesse vídeo aqui para vocês. Também vou trazer todos os resultados, a classificação e também os jogos da 11ª rodada, que já vai acontecer já no final de semana, e trago para vocês aí onde vocês podem acompanhar esses jogos da 11ª rodada ao vivo. Bom, a rodada ontem, né, começou já com um empate entre Primavera e Juventus. Resultado aí que não foi bom para nenhuma das duas equipes, né? Principalmente para o time de Indaiatuba, porque o Primavera segue ali ameaçado de rebaixamento. O Primavera está na 14ª colocação com 7 pontos e só não entrou na zona de rebaixamento porque o Monte Azul também tropeçou, né? Já o Juventus, a situação não é tão diferente, está um pouquinho mais afastado da zona de rebaixamento, aparece ali na 12ª colocação com 11 pontos, né? Está um pouquinho mais tranquilo em relação ao rebaixamento, mas segue ali na metade de baixo da tabela, né? Nesse ano, inclusive, o moleque travesso aí completa o seu centenário, né? Então, a pena aí, de repente, o Juventus, quando completa 100 anos, está brigando aí contra o rebaixamento. Aí a rodada seguiu à noite, né? Esse foi o único jogo da tarde, né? A rodada seguiu à noite e tivemos aí goleada, hein? O Rio Claro bateu o Capivariano pelo placar de 5-2 fora de casa, hein? O pessoal lá de Capivari tá revoltado aí com a campanha do time, né? E o Rio Claro aí conquista um importante resultado. Com esse resultado, o Capivariano é o 13º colocado com 8 pontos. Está entre ali o Juventus e o Primavera, né? O Juventus 12º, Primavera 14º. O Capivariano está entre eles ali com 8 pontos. Já o Rio Claro ele subiu na tabela, ele pulou para a 6ª colocação com 15 pontos, né? O Rio Claro aí brigando aí por vaga na segunda fase. E aí, seguindo com a rodada, tivemos aí um empate entre Linense e Monte Azul, né? O Monte Azul que não consegue ali reagir, né? O Monte Azul agora é SAF também. O Monte Azul com esse resultado segue na zona de rebaixamento, né? O time ali é o penúltimo colocado com 6 pontos, enquanto que a equipe do Linense segue fora da zona de classificação. O Linense, inclusive, até segue ali na 11ª colocação com 11 pontos. Também tivemos, né, a vitória do Noroeste sobre a Ferroviária pelo placar de 2-1. O Noroeste aí quebrando a invencibilidade da Ferroviária no campeonato. Agora só tem um time invicto, que é o São José. E o Noroeste aí consegue esse importante resultado batendo a Ferroviária pelo placar de 2-0. Né? Com esse resultado, o Norusca vai para a 7ª colocação com 15 pontos. Enquanto que a Ferroviária ainda segue em terceiro lugar com 17 pontos. Né? A Ferrinha ali ficou na 3ª colocação. Os times ali das primeiras colocações nessa rodada poucos venceram, tá? Então foi uma rodada ali que não mexeu muito com as primeiras colocações, tivemos muitos empates, né? Então as primeiras colocações ficaram um tanto quanto estabilizadas. Aí tivemos aí acho que o time que se deu melhor nessa rodada foi o 15 de Piracicaba. O 15 de Piracicaba venceu o Veloclube por 2-1 em Rio Claro, segunda derrota aí do Veloclube seguida na competição. E o 15 de Piracicaba deu um salto legal na tabela. O 15 agora é o 4º colocado com 16 pontos. O 15, né, que começou muito mal o campeonato, começou ali com 2 derrotas, chegou a frequentar a zona de rebaixamento, já é o 4º colocado com 16 pontos. Eu falei 15 não, são 16 pontos. O 15 de Piracicaba, então, na 4ª colocação. E aí tivemos aí o empate entre Comercial e Oeste 1-1. Aliás, deixa eu falar a classificação do Velo Clube, né? Tô deixando passar a classificação do Velo. O Velo ainda segue no G8, tá? Apesar de 2 tropeços seguidos, o Velo Clube é o 8º colocado com 14 pontos. E aí tivemos aí o empate entre Comercial e Oeste, né? Resultado aí que não foi bom para o Comercial. O Comercial é a única equipe sem vencer no campeonato, né? E pior, né? Tá na lanterna, seriamente ameaçado de rebaixamento e já ficou sem treinador de novo. Ao final da partida, o Wagner Lopes anunciou que estava deixando a equipe. Ele que ficou apenas 3 jogos dirigindo o time, né? Foi o primeiro ponto dele conquistado nesse jogo, né? As outras 2 partidas haviam sido derrotas para o São José e também para o Velo Clube. E ele deixou o comando do Comercial, não por conta dos resultados, né? É que o Comercial estava negociando uma SAF.
e ele era ligado a essa SAF, né? Como não houve um acordo, né? Como não houve um acordo da empresa que queria adquirir o futebol do comercial com a diretoria do comercial, ele então achou por bem, né, já que foi a SAF que havia trazido ele para o comercial, então ele entendeu que como não houve acordo, era melhor deixar a equipe, né? Então o Wagner Lopes aí deixou o comercial buscando agora um novo treinador, né? O comercial que já havia demitido o Luiz Carlos Martins algumas rodadas atrás, agora de novo aí corre atrás de um novo treinador. E o Oeste com esse empate, ele segue ali na quinta colocação, também com 16 pontos, só que tem menos saldo de gols que o 15 de Piracicaba, né? Então o Oeste ainda segue ali no G8. E tivemos aí um duelo muito legal aí entre equipes do Vale do Paraíba, Taubaté e São José, porém, nada de gols, né? As equipes empataram 0-0, o Taubaté quebrou ali uma sequência de 3 derrotas consecutivas, mas segue fora do G8, né? O Taubaté agora segue ali na nona colocação com 13 pontos. Para o São José não mudou nada, né? O São José segue ali na liderança, né? Agora com 24 pontos e o único invicto. O São José, né, não teve prejuízos com esse empate, porque o São Bento também empatou, daqui a pouquinho a gente vai falar do jogo do São Bento. A Ferroviária perdeu, o Oeste empatou, né? Então quem ali se aproximou um pouquinho mais, mas tá longe ainda, tá 8 pontos atrás, é o 15 de Piracicaba, né? Então o São José, a não ser que aconteça aí uma queda de desempenho, mas deve confirmar, sem problemas, a primeira colocação do grupo. E agora vamos falar aí desse jogo incrível, né, que teve ali entre Portuguesa Santista e São Bento. E atente-se para esse detalhe, hein? O São Bento havia só tomado 3 gols no campeonato inteiro. Em 9 rodadas, o São Bento havia tomado 3 gols, fazia 5 rodadas que não tinha sua defesa vazada, mas o ataque da Portuguesa Santista aí acabou de jogar tudo isso por terra, né? Bom, o jogo já começou agitado. A Portuguesa Santista abriu o placar cedo com um gol de pênalti. O São Bento virou, pouco depois, virou para 2-1. Chegou a estar vencendo por 4-1. E aí, nos instantes finais do segundo tempo, começou o show de loucura, né? A Portuguesa descontou para 4-2, fez 4-3. O São Bento ainda conseguiu fazer um 5-3. Mas aí, já nos acréscimos, a Portuguesa Santista conseguiu descontar para 5-4. E aí, no último lance da partida, após ali uma cobrança de falta, foi direto para a área do São Bento. A bola bateu na trave e aí, no rebote, a Portuguesa Santista acabou fazendo o 5º gol. Loucura total. Empate em 5-5 lá em Santos. O resultado não trouxe aí prejuízo ao São Bento, que segue na segunda colocação com 21 pontos. Porém, para a Portuguesa Santista não foi muito bom. A Portuguesa Santista perdeu a chance de voltar para a zona de classificação e segue ali na 10ª colocação com 13 pontos. Agora eu vou passar para vocês os próximos jogos e também onde eles vão passar ao vivo. Serão 5 jogos no sábado e a rodada começa às 15 horas com o jogo entre Portuguesa Santista e Comercial. Essa partida vai ter transmissão da TV Cultura, né, TV aberta pela TV Cultura e também pelo YouTube Futebol Paulista, né, pelo canal Futebol Paulista no YouTube. Às 16 horas teremos 2 jogos e vamos ter aí um jogo bem bacana também que até merecia a transmissão da Cultura, né? Vamos ter o derby de Rio Claro, né? O Velo Clube vai jogar contra o Rio Claro lá no Benito Agnello Castellano, na cidade de Rio Claro. E esse jogo terá transmissão do canal Camisa 21. Então, exclusiva esse duelo de Rio Claro lá no canal Camisa 21. Também às 16 horas vamos ter São Bento e Oeste, partida que acontece no estádio Walter Ribeiro, com transmissão do YouTube Futebol Paulista. Às 17 horas mais 2 jogos, o 15 de Piracicaba pega o Primavera, jogo que acontece lá no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba, transmissão do YouTube Futebol Paulista. E também às 17 horas, o Linense recebe o São José. Esse jogo vai ser lá no estádio municipal Gilberto Siqueira Lopes, na cidade de Lins. E olha aí, hein? Vai ter transmissão da TV Record. Então algumas cidades aí do interior de São Paulo vão poder acompanhar esse jogo pela TV Record. E também, né, todo o Brasil poderá acompanhar pelo YouTube Futebol Paulista. E aí no domingo serão 3 jogos, né? 2 deles às 10 horas. O Juventus recebe o Taubaté, jogo que acontece lá na rua Javari. E no mesmo horário, o Monte Azul encara o Noroeste, jogo que acontece lá no estádio Otacília Patrício Arroio, na cidade de Monte Azul. Essas 2 partidas vão ter transmissão do YouTube Futebol Paulista. E para fechar a rodada, às 11h10, né? Horário quebrado, mas enfim, a Ferroviária vai jogar contra o Capivariano. Esse jogo vai ser lá na Arena da Fonte Luminosa. Transmissão do YouTube Futebol Paulista e mais um jogo da Record TV. Então, a Série A2 do Campeonato Paulista tem 2 TVs abertas, né? Tem a Cultura mostrando um jogo de sábado às 3 da tarde e a Record mostrando 2 partidas aí para algumas regiões do estado de São Paulo, né?
mas aí não tem um horário fixo, né? Vai de acordo com a rodada. Então a Record vai mostrando nessa rodada um jogo no sábado e outro no domingo. O do domingo será entre Ferroviária e Capivariano, jogo às 11h10 da manhã. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!